A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Pelo menos um tem que se destacar. Por exemplo, a letra A é representada por esse conjunto de pontos, né? Perceba que só o primeiro ponto se destaca. Se tiver, sei lá, esse ponto e outro ponto se destacando, seria uma outra letra, tá? É basicamente o arranjamento dos pontos e quais se destacam, quais não se destacam, que forma ali uma representação. O número total de caracteres que podem ser representados no sistema Braille é qual? Pessoal, vamos lá. Eu tenho quantos pontos? Eu tenho 6 pontos, né? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto ponto. Eu tenho 6 pontos aqui, vou botar aqui para vocês a representaçãozinha, tá bom? Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto, quinto ponto, sexto ponto. Cada ponto desse é livre para se destacar ou não. Ou seja, cada pontinho desse, pessoal, tem a opção de se destacar ou não se destacar. Vou botar o desenho com o tio, tá? Para representar aí não se destacar. Cada ponto pode se destacar ou não se destacar. Ou seja, cada ponto desse tem duas opções, ou se destaca ou não se destaca. Cada ponto desse tem duas opções, ou se destaca ou não se destaca. Mas no sistema Braille você não tem que ter os 6 pontos, então você vai ter o primeiro, e o segundo, e o terceiro, e o quarto, e o quinto, e o sexto ponto. Só que lendo de uma maneira diferente, né? Você tem duas opções para o primeiro, e duas para o segundo, e duas para o terceiro, e duas para o quarto, e duas para o quinto, e duas para o sexto. O I indica o quê? Princípio multiplicativo. Então você vai multiplicar, pessoal, esses doisinhos aqui, ó. Multiplicando vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Só que perceba, não tem 64 no gabarito. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal, no que você diz que cada ponto tem duas opções de se destacar ou não se destacar, você está dando a liberdade de cada ponto escolher, ou se destaca ou não se destaca. Quando você faz isso, você dá margem para, como o ponto ele pode escolher se destaca ou não destaca, eu poderia ter uma situação onde nenhum deles vai querer se destacar, todos eles não se destacam, ó. Eu estou dizendo que é possível ter essa situação, quando eu dou a liberdade de cada um deles dizer se pode se destacar ou não. Eu dou a liberdade de aparecer isso. Só que veja, no problema ele fala que pelo menos um tem que se destacar. Então essa opção aqui que eu contabilizei nas 64 não é válida, não pode acontecer. Então você tem que descontar essa opção aqui. 64 menos 1 dá 63, né? Formas aí, tá certo? 63 representações possíveis, claro, sem essa daqui onde nenhum ponto se destaca, tá certo? A alternativa correta, letra D.